Olá, amores, tudo bem com vocês? O meu nome é Sara, eu faço parte da Tropa de Elite de Jesus, faço parte do ensino do Ministério EFATÁ, que é o Ministério de Ensino. Hoje eu tô fazendo aqui mais um vídeo pro Techuvá, que é um grupo do WhatsApp de leitura e meditação da Bíblia. E eu tô muito feliz, já faz algum tempo que eu não venho aqui fazer um vídeo, né, sobre os capítulos que a gente tem lido. E eu tô bem feliz de estar aqui novamente para poder passar um pouquinho para vocês o que eu entendi da leitura, o que o Espírito Santo veio, né, revelou para mim. E então é isso, vamos lá. Eu quero começar orando com vocês, amém? Papai de sabedoria, papai de entendimento, papai de revelação, que ama trazer revelação, a tua revelação aos teus filhos. Obrigada, Pai, por esse tempo. Obrigada, Pai, por essa leitura, por esse novo livro que nós estamos começando hoje. Obrigada, Senhor, pela liberdade, Pai, de poder ler a tua palavra, Senhor, de poder falar de ti, Senhor, aonde nós quisermos, Senhor. Obrigada, Pai, pela tua providência nas nossas vidas, Senhor. Eu te peço, Pai, continua revelando a tua palavra para mim. Revela, traz revelação para cada pessoa que vai ver esse vídeo e que em nome de Jesus, Senhor, a gente possa caminhar conforme as obras já trilhadas por Ti, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Amém e amém. Então, vamos lá, né? Nós estamos começando hoje o livro de Colossenses. Colossenses, a igreja de Colossenses não foi, o que tudo indica, não foi Paulo quem fundou a igreja lá. Foi um outro irmão que no decorrer da leitura a gente vai ver o nome dele aqui. E Colossenses, ele traz Jesus como a nossa plenitude, amém? Então, né, foi uma carta escrita por Paulo junto com Timóteo. Ali no comecinho ele fala, né? Junto com o nosso irmão Timóteo, aos irmãos fiéis em Cristo, que ele escreve essa carta junto com Timóteo, para perceber como Paulo tinha Timóteo perto dele, né? O nosso irmão em Cristo, como ele estava sempre junto, tinha essa preocupação, né, de ensinar Timóteo, de estar com Timóteo, e tanto que Timóteo escreveu a carta junto com Paulo, amém? E ali, no versículo 2, ele fala assim, no finalzinho do versículo 2, ele fala assim: que Deus, nosso Pai, lhes dê graça e paz. É tudo aquilo que a gente precisa realmente, né? Graça, que é o favor imerecido do Senhor por nós, né? Que Ele dá a nós. E paz, aquela paz que excede todo entendimento. Aquela paz que mesmo ao meio ao turbilhão, às dificuldades, nós estamos vivendo, exercendo a paz. Amém? Então, eu quero ir com vocês lá no verso 4. Alguns versículos me chamaram a atenção. Esse capítulo todo é muito bom, muito poderoso. E eu sublinhei alguns, né? Eu grifei alguns, eu quero ler com vocês, tá? Então vamos lá no verso 4, ele fala assim, ó: pois temos ouvido falar de sua fé em Cristo Jesus e de seu amor por todo o povo santo, que vem da esperança confiante naquilo que lhes está reservado no céu. Então, olha só, né? A sua fé, o seu amor, ele transpõe barreiras. Aqui a gente consegue perceber que a fé, né, do povo de Colossenses, ela levou eles a amar amar o seu próximo, né? A amar o povo santo. E levou eles a aquela fé que a gente já leu nas escrituras, que não é uma fé que fica só da boca para fora, mas é uma fé com ações, né, que levou o povo a amar, levou o povo a fazer algo a mais. Então, né, isso que ele nos ensina aqui. O verso 5 ele fala assim: que vem da esperança confiante naquilo que lhes está reservado no céu. Então, olha só, aquela confiança, né, que nós temos em Jesus, tudo que nós fizemos aqui tem algo melhor para nós lá já separado para nós na eternidade. Então, tudo que o Senhor, ele é um Senhor galardoador, ele presenteia os seus filhos em tudo. Então, tudo que nós fizemos aqui, algo já está esperando nós lá, algo bom, né, já está esperando nós lá, se nós fizermos algo bom aqui, né, é claro. Então,
A igreja de Colosso, ela não foi fundada por Paulo, como eu já falei, mas ele teve esse cuidado, né, de enviar essa carta para eles, incentivar eles, né, de trazer eles para perto do Senhor e para perto dele também, né. No verso 6 ele fala assim, ó: agora as mesmas boas novas que chegaram até vocês estão se propagando pelo mundo todo. Elas têm crescido e dado frutos em toda parte, como ocorre entre vocês desde o dia em que ouviram e compreenderam a verdade sobre a graça de Deus. Então, olha só. Os colossenses, eles tinham crido de verdade no Evangelho, no Senhor Jesus. Porque como que a gente consegue perceber isso? Porque nesse versículo ele fala dos frutos que estavam sendo colhidos, que estavam sendo vistos, né? Os frutos, eles revelam em quem nós temos crido. Então, ali os colossenses, eles ouviram e eles compreenderam. Tem uma diferença entre ouvir e compreender. Eu posso ouvir a palavra, né, de Deus, eu posso ouvir, eu posso ter esse, né, ouvir e ter esse acesso à palavra de Deus. Mas quando eu compreendo, é que daí os frutos começam a borbulhar, né? Porque eu realmente, isso entrou dentro de mim, isso entrou dentro do meu entendimento e eu começo a viver a palavra. É isso que significa, né? Então, depois no verso... Ali nos versos seguintes ele fala, no 7 ele fala que Epáfras, né, um servo fiel de Cristo e nos tem ajudado em favor de vocês. Provavelmente foi Epáfras que fundou a igreja de Colosso, né? E agora eu quero ler com vocês o verso 9, que fala assim, ó, a segunda parte do verso. Então, o verso 9, o verso 10 e o 11, eu quero ler com vocês. Ele fala assim: pedimos a Deus que lhes conceda pleno conhecimento de sua vontade e também sabedoria e entendimento espiritual. Então, olha só. Muito tem se falado do que a gente precisa orar a palavra, certo? Então, esse verso aqui é um verso muito bom para nós lermos a palavra. Para nós, não é ler a palavra, desculpa. Para nós orarmos a palavra. Esse verso é um verso muito bom para a gente orar. Porque olha só, ali Paulo fala que era isso que ele estava orando com relação ao povo de Colossenses. Então, nós também podemos orar essa palavra. Amém? E no 10, né? Então, vocês viverão de modo a sempre honrar e agradar ao Senhor, dando todo tipo de bom fruto e aprendendo a conhecer a Deus cada vez mais. Olha só que poderoso isso daqui. Quando eu adquiro, né, todo o conhecimento e sabedoria do Senhor, claro que não vou conseguir todo, porque o Senhor é muita sabedoria, não consigo chegar nem nisso daqui, nele. Mas quando eu começo a querer aprender, a querer compreender, a querer viver mais do Senhor, me achegar mais perto do Senhor, então eu começo a honrar e agradar ao Senhor, dando todo tipo de bom fruto e aprendendo a conhecer cada vez mais de Deus. Porque quando eu conheço um pouquinho do Senhor, eu não consigo ficar só com aquele pouquinho, porque é muito bom, é muito maravilhoso, então eu vou crescendo naquilo. Amém? E o 11. O 11 ele fala assim: oramos também para que sejam fortalecidos com o poder glorioso de Deus, a fim de que tenham toda a perseverança e paciência de que necessitam, que sejam cheios de alegria. No 12. E sempre deem graças ao Pai. Ele os capacitou para participarem da herança que pertence ao povo santo. Então, falando ali um pouquinho ainda do 11, né? Para orar para que nós estejamos sempre fortalecidos, né, com o poder glorioso de Deus, a fim de que a gente permaneça, né, a gente persevere e a gente tenha paciência. Amém? Então, esses versos aqui, o 10, o 11 e 12, não é claro, né, muitos outros na Bíblia, mas começando aí por esses, a gente pode orar eles. Amém? Então, depois no 12 fala, né, para nós termos esse coração grato. 13 também fala isso. Ele nos resgatou do poder das trevas e nos trouxe para o reino de seu Filho amado. No 14,
que comprou nossa liberdade e perdoou os nossos pecados. Então, o Senhor, né, Jesus, ele comprou a nossa liberdade. Porque para nós é de graça, amém? Mas para Jesus custou a vida dele, custou tudo. Então, a gente precisa, né, a gente tem esse dever de honrar a ele. Por isso, amém? E, né, se alegrar por isso, porque ele já passou toda a dificuldade, ele já passou o flagelo, ele já passou pela cruz para nos resgatar, porque ele queria, né? Porque ele nos queria. Então, que a gente se contente, que a gente seja grato, amém? Por isso, né? Então, vamos lá, continuando. Os versículos seguintes, ali ele fala sobre Jesus, né? Eu quero chamar a atenção de vocês, que me chamou a atenção, né? Eu quero falar sobre o 17, que fala assim: ele existia antes de todas as coisas e mantém tudo em harmonia. Então, é por meio dele, é para ele e por ele são todas as coisas, né? E ele que mantém tudo em harmonia. Então, se tem algo aí desalinhado, peça ajuda dele para trazer essa harmonia para ti, amém? O 18. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Então, Jesus, ele é a cabeça da igreja. Nós já estamos cansados de saber sobre isso, né? A gente sempre fala, sempre repete, e isso é muito importante. A gente precisa realmente, né, ter essa repetição. Então, um corpo, ele não vive sem a cabeça. Amém? Trazendo para a tua vida, né, para a minha vida. Cristo, ele tem sido a tua cabeça em todo o tempo? Ou às vezes é um pouco Cristo, às vezes é um pouco de outra coisa? Olha só. A gente precisa entender que um corpo ele não vive sem uma cabeça. Então, se Cristo ele não está sendo a tua cabeça, outra coisa está sendo a tua cabeça. Então, toma cuidado, né? Se analisa, presta atenção nisso, porque é muito importante que Cristo seja a nossa direção, que Ele seja a nossa direção todo o tempo. Amém? Então, vamos lá. Para o verso 20, ele fala isso, e por meio dele o Pai reconciliou consigo todas as coisas. Foi por meio de Jesus que nós fomos reconciliados com o Pai. Aleluia, né? Glória a Deus. E o 21. Isso inclui vocês, que antes estavam longe de Deus, eram seus inimigos, dele separados por seus maus pensamentos e ações. Então hoje, né, agora, porém, nós estamos reconciliados. Aleluia, né? Glória a Deus. Obrigada, Jesus, por isso. Então, no 23, eu quero ler com vocês ainda o 22, a segunda parte do 22, que fala assim: como resultado, vocês podem se apresentar diante deles santos, sem culpa e livres de qualquer acusação. Amém? É por causa de Jesus, né? O verso 23. É preciso, porém, que continuem a crer nessa verdade e nela permaneçam firmes. Então, né, como a palavra diz, não sejam como ondas, né, que vão e voltam, que uma hora está aqui, outra hora está lá, como vento que sopra em qualquer lugar, em qualquer direção, mas que sejamos pessoas que estejam firmes, com os nossos fundamentos firmados no Senhor Jesus, para que a gente cresça, né, nessa verdade e que a gente permaneça nela firme. Amém? Depois, o 25. Deus me deu a responsabilidade de servir o seu povo, anunciando-lhes a sua mensagem completa. Olha só. Então, ele nos deu essa responsabilidade de passar para as pessoas que ainda não conhecem o Senhor, para passar para as gerações seguintes a sua verdade completa, a sua mensagem completa, anunciando a eles isso. Né, anunciando em palavras, anunciando com o nosso comportamento, que às vezes anuncia muito mais do que a nossa palavra. Então, que nós sejamos esses agentes que anunciam a mensagem do Senhor, ela completa. Amém? Então, no 27, a segunda parte, ele fala: e o segredo é este: Cristo está em vocês, o que lhes dá a confiante esperança de participar da sua glória. Né, como a gente falou sobre a gratidão, ele nos deu isso, né? Ele passou por tudo que ele passou para nos dar isso, para nos resgatar. E essa é nossa alegria de participar da glória dele. Amém?
O 28. Portanto, proclamamos a Cristo, advertindo a todos e ensinando a cada um com toda a sabedoria, para apresentá-los maduros em Cristo. Então, o Senhor Jesus, ele não quer uma noiva menina, uma noiva criança. Ele quer uma noiva madura. E então, né, a gente precisa aí crescer na palavra, crescer em conhecimento do nosso noivo, né? Então, por isso, né, Paulo falando, ele trabalha e luta com tanto esforço na dependência do seu poder que atua em mim. Então, por isso, né, a gente não pode fazer as coisas pela força do nosso braço, porque a gente vai se cansar e vai desistir, porque a plantação ela é bem grande, né? Mas que seja com a ajuda do Senhor, né? Com a força do Senhor. A gente precisa dar o primeiro passo de fé, mas o resto o Senhor vai colocando, vai agregando. Amém? Então, eu quero terminar, né, essa leitura de 1 Colossenses lendo com vocês aqueles versículos que eu pontuei ali sobre a oração, né, sobre a gente orar a palavra. Então, eu vou dar um exemplo para vocês, né, espero que vocês entendam e que vocês aí permaneçam, né, continuem, perseverem nessa leitura e perseverem também nessa oração da palavra, amém? Então, eu vou orar o versículo 9. Pai, eu te peço, Senhor, que conceda a mim e a todas as pessoas que estão vendo, Senhor, esse vídeo, conhecimento da sua vontade, Senhor, e também a sabedoria e entendimento espiritual. O 10 agora, Pai. Para que então nós vivamos de modo a sempre te honrar, Pai, e te agradar, dando, Senhor, todo tipo de bom fruto, aquele fruto que é da tua vontade, e aprendendo e conhecendo cada dia mais a Ti. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, né? Então, amados, esses foram os meus comentários de 1 Colossenses 1. Hoje nós começamos, é um livro curtinho, acho que logo a gente já acaba. São 4 capítulos e hoje foi 1 e foi muito poderoso. Eu amei, né, ler e estar aqui com vocês de novo, fazendo esse vídeo e meditando, né? E um grande beijo a todos. Até o próximo. Tchau!